Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos novamente a este canal abençoado em que nós fazemos reflexões em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, desejando que a paz de Jesus, a luz, o amor desse mestre querido se faça nos corações e nos lares de todos os nossos irmãos em humanidade. A nossa reflexão dessa noite, nós vamos conversar sobre colheitas. E nós vamos antes fazer uma prece. Querido Jesus, amado Pai, Deus, Criador de todas as coisas, nós estamos agradecidos por mais esta oportunidade de reflexão em torno dos teus ensinamentos, mestre, e na oportunidade de refletir sobre eles e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Nesse esforço, embora pequenino, mas já estamos caminhando rumo a Deus, nosso Pai. Abençoa este canal, abençoa todos os nossos irmãos que se propõem a divulgar o teu Evangelho, Jesus, a tua doutrina, e que estes ensinamentos produzam frutos nos corações daqueles que nos assistem. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, de nossa Mãe, Maria Santíssima, e dos espíritos bondosos que estão sempre nos apoiando, nos protegendo, e que nós pedimos permissão para iniciar as reflexões desta noite. Que a tua paz permaneça conosco e que assim possa ser. Então, a nossa reflexão é uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que está neste livro Vida Feliz, que é um livro muito precioso, né? E é a mensagem número 70. E ela diz assim, nós vamos ler a mensagem, depois vamos comentar. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Uma mensagem bem profunda, né? E a Joana começa dizendo que nós não colhemos em seara alheia. A colheita é nossa, a colheita é de Deus, é de Jesus, né? A semeadura é nossa. E durante a nossa caminhada, nós vamos semeando valores
morais. E esses valores morais nos auxiliarão diante da justiça divina. Então, a nossa tarefa é semear. A nossa tarefa é repartir a semente, distribuir a semente, o mais que nós pudermos. Porque você não consegue, não tem como você aproveitar ou você tirar vantagem, se beneficiar dos valores morais de outra pessoa. Nós somos, igual Joana diz aqui, cada um herdeiro de si mesmo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, não é? E esse trabalho de nos tornarmos espíritos melhores, desse progresso, né, que é primordial para nós, somos nós que promovemos. Quando nós falamos em reforma íntima, que é assim muito pedido, né, nos ensinamentos de Jesus, a reforma íntima é individual e intransferível. Nós não podemos, não temos condições de fazer reforma íntima no outro, porque cada um só vai se modificar se ele quiser, porque nós não temos capacidade de fazer o outro se tornar uma pessoa melhor se ele não quiser. Nem Jesus conseguiu isso. Então, essa reforma íntima é fundamental. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos chama a atenção para a questão do conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecemos, não sabemos quais são as nossas fragilidades, quais são as virtudes que nós já conquistamos, mas que muitas vezes precisamos fortalecer essas virtudes, nós não conseguiremos progredir. Se eu não me conheço, como saberei o que eu tenho que modificar em mim? O que não está de acordo com a conduta evangélica, a conduta cristã. Então, eu preciso me conhecer. É um esforço de cada um de nós. É um esforço diário. É uma vigilância das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em todos os momentos da nossa vida. Porque nós somos muito frágeis. Nós somos muito frágeis moralmente e espiritualmente, porque nós somos muito suscetíveis a quedas. Cada um de nós tem a sua casca de banana, a sua fragilidade. Então, precisamos detectar isso em nós. E a Joana, quando ela fala que ninguém colhe em seara alheia, eu estou me lembrando da parábola das 10 virgens. É uma parábola interessantíssima que Mateus relata em seu evangelho no capítulo 25, nos itens 1 e até o item 14. E Mateus conta ali a parábola que Jesus falou. Era
eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Outras traduções dizem nécias, ao invés de loucas, e que iriam encontrar o noivo, porque essa parábola é sobre um casamento. Jesus é o noivo, nessa metáfora que nós encontramos aí. Então, essa parábola mostra a união do reino de Deus com a humanidade. É um casamento. E essas virgens levavam as suas lâmpadas com óleo, com azeite, e aguardavam o noivo. Só que o noivo atrasou. Ele demorou muito, ele chegou por volta de meia-noite. E todas elas cochilaram e adormeceram. Quando, lá quase meia-noite, que falaram, o noivo está chegando, ide encontrá-lo, que elas despertaram, as 5 loucas, as 5 nécias, displicentes, né, viram que não tinham luz, que não tinham também uma reserva de azeite para colocar nas lâmpadas. E elas pediram às prudentes que dessem do azeite para elas acenderem as suas lâmpadas. E as prudentes disseram para elas: não podemos ceder da nossa luz, do nosso azeite, porque senão faltará para nós, ide comprá-lo. E aí a parábola continua. Mas o que nós refletimos aqui? Elas não quiseram dar o azeite para as 5 outras. O que isso simboliza para nós? Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele quis dizer brilhar a luz no sentido de iluminar. Iluminar a nós e, com os nossos exemplos, auxiliar na iluminação do outro. Mas elas não cederam do seu azeite, e isso é um simbolismo para nós, que nós não temos condições de dar da nossa luz, da nossa evolução para o outro. Cada um precisa conquistar o seu. É isso que a Joana diz aqui, né? Ninguém colhe em seara alheia se ele não houver semeado. Então, quando você semeia o bem, você colhe o bem. Quando você semeia a luz, você colhe luz. Né? Quando você semeia paz, você colhe paz. E isso é individual, é de cada um. Então, essa lição das virgens que não quiseram ceder da sua luz, Jesus mostra claramente para nós essa questão da evolução, do crescimento, da melhoria íntima, que é individual. Nós não temos como iluminar o íntimo do outro. Nós não temos essa capacidade, né? Nós podemos oferecer instrumentos, podemos dizer, olha, segue o evangelho, leia um bom livro, tenha bons pensamentos, mas ele é que vai ter a tarefa da vivência, de colocar em prática. Aí a Joana diz que nós todos somos espíritos imortais e evoluímos de etapa em etapa, como um aluno no educandário de amor, repetindo a lição quando erra
e sendo promovido quando acerta. Então, a reencarnação é a maior prova de amor de Deus por nós. Ele não condena seus filhos às penas eternas, mas ele dá uma nova oportunidade de aprendizado e de resgatar os débitos do passado. Então, ele fala, a Joana fala, numa existência, o espírito dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Nós vemos exemplos de cientistas, de grandes vultos da humanidade, que fizeram grandes tarefas aqui e cumpriram missões, voltaram para a parte espiritual e depois voltam para concluir a sua missão, o que ele deixou interrompido. Então, ele volta, corrige o que ele fez de errado ou aprende uma nova experiência. E ela diz: o que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. E a Joana tem uma frase extraordinária num outro livro, em que ela diz assim: quando o amor se ausenta das nossas vidas, a dor aí se instala. A lei de Deus é lei de amor. E quando nós infringimos esta lei, nós sofremos. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei divina ou natural? É a lei que foi dada, é a lei de Deus que foi dada aos homens para que os homens a seguissem e fossem felizes. Mas quando ele se afasta dessa lei, ele sofre. Então, quando o amor se ausenta das nossas vidas, a dor aí se instala. Nós poderíamos progredir pelo amor, sem dor, sem sofrimento, mas nós somos teimosos. Ainda não conseguimos o esforço para isso. Então, nós progredimos através da dor, que é uma mestra que nos corrige, que nos educa, e que não é castigo de Deus. Todos os sofrimentos do mundo, de cada um individualmente, foi criado por nós. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec mostra a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, tormentos voluntários, infortúnios ocultos, tudo, todos os problemas que nós amontoamos sobre a nossa cabeça. Porque ainda somos crianças espirituais que não sabemos fazer escolhas maduras, conscientes. Mas nós já melhoramos muito, muito. Muitos erros, muitos crimes graves que nós cometemos no passado, nós não cometemos mais. Só que o progresso é lento, né? Não é da noite para o dia, porque ninguém consegue o amadurecimento espiritual de um momento para o outro, leva tempo. Então, que Deus, que Jesus nos abençoe e continue a nos fortalecer para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, rogando a Ele que nos dê condições de semearmos a boa semente, de fazer brilhar a nossa luz através do amor,
através da paz, da sabedoria, da bondade, que isso depende de cada um de nós. Que a paz de Jesus continue conosco em todos os corações e todos os lares de nossos irmãos, em humanidade. Obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada a vocês que estão aqui conosco. Até o próximo programa, na próxima terça-feira, às 19 horas. Muita paz e muito obrigada.